Então, gente, estamos no bloco 2 da aula do dia 27/3, estamos falando aí do CPC 25, tá? Então, vamos dar continuidade agora, voltando naquele ponto que a gente tinha parado, que era começar a falar do passivo contingente, tá? Bom, então é o seguinte, pessoal, nós já vimos aí o conceito de passivo, tá? Que a gente viu aqui, ó, então, provisão, passivo. A gente viu a questão do evento que cria essa obrigação, né? E a gente tem o passivo contingente. Então, o que é uma obrigação, um passivo contingente? Como o próprio Alex tinha falado, então é uma obrigação possível, tá? Então ela é possível, nós vamos entender o que é esse possível, que resulta de eventos passados. Reparem que esse eventos passados é igual ao próprio conceito de passivo. E aí ele fala, e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, tá? Então, ela é possível, por quê? Porque ela tem eventos incertos e não estão totalmente sob controle da entidade, tá? Então, o que significa isso, pessoal? Que uma obrigação possível é aquela que pode ou não acontecer. Não é provável que vai acontecer, ela pode ou não, tá? E é assim, ela resulta de eventos passados, tá? Então isso significa que essa obrigação possível, ela já vai ter que, digamos assim, ela vai estar lá no... deixa eu falar melhor, ela existe no momento do fechamento do seu balanço, então essa obrigação existe, né? Só que assim, mas ele fala que a existência, eu estou falando, ó, ela existe, mas a existência da obrigação para deixar de ser possível, para passar a ser provável, ou que você vai ter o desembolso, então será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não está sob controle da empresa. Então, como o Edu tinha falado, uma obrigação, um processo trabalhista. Então, um processo trabalhista, ele pode estar num estágio inicial que ele ainda é remoto. Depois ele entra num estágio de possível, pode ser que você ganhe, pode ser que não, tá? E aí quando ele é possível, então ele tem essas características. Eu posso ter que desembolsar alguma coisa ou não, ainda não está 100% certo. O que vai determinar se eu tenho que pagar ou não? Uma decisão do juiz, tá? Então é a decisão do juiz que vai determinar. E uma decisão do juiz, pelo menos em outros países, não está totalmente sob controle da entidade, né? No Brasil, o pessoal questiona um pouquinho isso aí, mas, enfim. Então, uma obrigação possível, tá? Que resulta aí de eventos, então, passados, ou seja, algo que já vai existir lá no seu balanço, e cuja a existência, digamos assim, será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros. Então, é algo que, em tese, existe, mas, digamos assim, a probabilidade, se ele sair de possível para provável, vai acontecer somente se tiver alguma coisa a mais que vai confirmar isso para você, tá? Então, ó, e outra, é uma obrigação presente que resulta de eventos passados. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Ó, não é reconhecida, tá? Então, uma obrigação contingente, um passivo contingente, não é reconhecido no balanço. Ele não tem o reconhecimento no balanço. A gente não contabiliza, tá? Por que a gente não contabiliza? Primeiro, não é... voltando. Não é provável que saia recursos da empresa, então ele como está escrito aqui, é possível, mas não é provável, tá? Que vão incorporar benefícios econômicos. E outra, o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. Por quê, pessoal? Porque trata-se de algo possível e que no momento da confirmação por terceiros no futuro, esse valor pode ser mudado, esse valor pode ser alterado, tá? Então, por isso que a gente não considera, ou melhor, não reconhece, não é que não considera, não reconhece, tá? Só que é o seguinte, pessoal, deixa eu ver se ele vai falar aqui no próximo aqui, não, ele já entra em outros conceitos. Então, o fato de a gente não reconhecer não quer dizer que nós não devemos divulgar. Então, nós temos que separar, reconhecer, fazer o registro no balanço. Se ele for relevante, se for um valor relevante, então aí a gente tem que considerar na nota explicativa. Ok? Tudo bem, pessoal? Que é um passivo contingente.
O passivo contingente é um passivo cuja é uma obrigação possível e que vai ser, digamos, como eu diria, confirmada com algum evento futuro, que não está sob o controle da companhia, tá? Depois a gente vem no passivo, no ativo contingente, ó. Então, ativo contingente, aqui também veja que é o mesmo conceito, basicamente, ó, é um ativo possível, tá? Então, é aquele ativo que pode entrar recurso ou não, que resulta de eventos passados e cuja existência também será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Então, aqui, pode reparar que também fala aqui que é um ativo aqui possível, também de eventos passados, e a gente sempre vai confirmar isso no futuro. Mais para frente, pessoal, ele vai falar um pouquinho da questão do reconhecimento. Como que eu reconheço um ativo contingente, como que eu reconheço um passivo contingente, que é diferente. Embora os dois sejam contingentes, nós temos uma diferença aí. Outros dois itens que a gente tem aqui na questão dos conceitos é o chamado contrato oneroso e reestruturação. Esses dois itens aqui, ele está aqui na questão, na parte dos conceitos, porque eles podem gerar passivo. Então, o contrato oneroso, sim, efetivamente, quando surge um contrato oneroso é porque você tem ali o surgimento de um passivo. E uma reestruturação, dependendo da forma como vai ser feita, como ela vai ser implantada, essa reestruturação pode, então, gerar, digamos, passivos ou não. Então, ele chama atenção disso porque na norma, um pouquinho mais para frente, ele vai tratar desse assunto. Então, o que é um contrato oneroso, pessoal? É um contrato que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. Vocês saberiam explicar isso aí? Porque eu sinceramente não sei, não. Eu não sei, eu não entendi o que é um contrato oneroso. Ele diz que é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios que se esperam sejam recebidos. Alguém tem algum exemplo aí, alguma coisa para falar sobre um contrato oneroso? O Edu aí, o Alex, a Daiane, a Patrícia, a Márcia. Bom, um contrato oneroso, gente, funciona da seguinte maneira. Bom, o exemplo mais comum, basicamente, é um contrato de aluguel, tá? Então, vamos imaginar que hoje mais ou menos, né? Porque o contrato de aluguel, via de regra, a gente tem que criar essa obrigação lá no passivo, né? Mas vamos imaginar... Desculpa, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina assim, pessoal, você tem alguma coisa, algum tipo de contrato que você vai pagando mensalmente, tá? Você vai pagando mensalmente e você tem ali um contrato que você vai pagar essa prestação durante, sei lá, 3 anos, tá? Isso acontecia muito com o contrato de aluguel. Então, o contrato de aluguel antes, como é que fazia? A gente fazia um contrato de 2, 3, 4, 5 anos e a gente só reconhecia a despesa mês a mês. Tá? Vou usar o contrato de aluguel como uma analogia que acho que fica um pouco mais fácil. Então, imagina o seguinte. Você tem que pagar, sei lá, R$1.000 por mês aí durante 3, 4, 5, 6 meses, tá? Bom, aí você tem assim. Então, bom dia, Darlene. Seja bem-vinda à aula aí, tá? Então, a gente tem assim, ó. Nós estamos falando do CPC 25, tá? Bom, então, imagina que você tem um contrato de aluguel. Vamos pegar o modelo que a gente contabilizava antes, tá? Então, eu debito mês a mês a minha despesa com aluguel e credito aluguéis a pagar, certo? Pensando no modelo antigo, tá, gente, de contabilização. E aí vou lá e baixo o pagamento, debito aluguéis a pagar e credito bancos, beleza? Vocês contabilizam assim ainda, não? Não, né? O certo é você pegar o valor do contrato inteiro, debitar o seu imobilizado e creditar aluguéis a pagar, tá? Basicamente é isso que tem que ser feito. Muito bem, gente. Ao fazer isso, então pegando esse modelo antigo, debito despesa, credito, vamos falar assim, contas a pagar e no mês do pagamento.
eu debito, como eu diria, eu debito caixa, contas a pagar e credito caixa bancos. Tudo bem. Agora imagina o seguinte. Esse contrato ele é de 3 anos, então nós estamos falando de 36 meses, não é isso? 12, 24, 36, eu pago R$1.000 por mês. Então eu tenho 36 mil para pagar. Imagine o seguinte, que o contrato tem uma cláusula dizendo que você não pode entregar o imóvel antes, ou que você não pode cancelar o contrato antes. Que se você fizer isso, você tem que continuar pagando aquele valor, tá? Quer dizer, o contrato de aluguel, ele também daria para se encaixar nesse modelo, embora ele já vai estar contabilizado lá no passivo. Nós teríamos assim, então imagina que você passou um ano nesse formato, você pagou R$12.000, R$1.000 ao ano, falta mais 24, aí no meio, nesse meio tempo você fala assim, não, eu não preciso mais, digamos assim, desse imóvel, qualquer que seja o contrato. E aí você não pode cancelar, tá? Você não pode cancelar. Então, o que você faz? Veja, o custo, e aí você pode ter multa. Jogador de futebol tem às vezes isso, né? Então você teria uma multa para pagar caso você cancele aquele contrato. Então veja que o custo de você cancelar o contrato é maior do que você pagar o restante das parcelas. Entendeu? Então, quando surge uma situação desse tipo, ele surge o chamado contrato oneroso. Tá? Então vamos ler novamente o conceito aqui, ó. Então, contrato oneroso é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios. Então, se eu vou cancelar esse contrato, fica mais caro o que eu vou pagar do que o benefício. Esse é um ponto. O outro ponto é que, assim, se eu não estou usando mais aquele bem, se eu não estou usando mais, digamos, aquele item que eu estava usando, né? Não estou usando mais ele, mas o que acontece? Eu preciso continuar pagando o contrato. Então, o contrato ele surge quando o custo de você ou continuar pagando o contrato ou de uma possível multa que você vai ter, ele é maior do que o benefício que você espera por obter este contrato. Tem determinadas situações, pessoal, que o contrato... Professor. Oi. Eu fiz um contrato com a academia lá, foi desse jeito aí. Era R$99 no semestre, só que aí se você cancelasse, você tinha que pagar 2 pelo valor integral, que é 150. Ou seja, foi semestral. Então, do 4º mês em diante, já não compensava cancelar, mesmo que eu não fosse. Então, veja só. Então, pergunto, você tinha essa dívida de pagar essas 2 parcelas de 150? Essa dívida existia? Não, só se eu cancelasse. Exato. Então, é neste momento é que surge o contrato oneroso. Então, o contrato oneroso é exatamente essa situação, né? Ou seja, você está pagando. Então, se você cancelar, eu não preciso pagar essas 2 parcelas 150. Tá? Mas se você cancela, você precisa pagar. Então, o que ocorre? Eu não vou reconhecer aquele passivo naquele momento inicial do contrato, porque eu ainda não devo. Então, a partir do momento em que o custo de você cancelar o contrato é maior do que o benefício, então você continua pagando. Mas se você, vamos falar assim, ó, eu não vou mais, o Eduardo falou assim, eu não vou mais para academia, tá? Não quero mais saber, quero ficar gordo mesmo, todo aí, o coração aí cheio de, igual eu, né? Com o coração ferrado, pressão alta, igual eu. Então, vou ficar aqui com pressão alta, não quero mais saber, tá? Não vou mais cuidar da saúde. Tá bom, então veja que neste momento, ele não cancelou o contrato para não ter que pagar as outras parcelas, mas ele não tem mais o benefício de ir à academia. Então, o restante que ele deveria pagar mês a mês, quando ele vai consumindo o contrato, a partir daquele momento ele reconhece essa dívida. Pega o valor total restante, debita lá como despesa e credita como passivo de uma única vez. Entendeu? Entenderam como? Pelas contas que eu fiz, só compensava cancelar no 2º mês. Porque no 3º, o valor de 2 de 150 dava os 300 que faltava das últimas 3. Sim. Então, aí num caso desse, você fala, vou cancelar. Beleza. Primeira coisa, você não tem mais o benefício. Certo? Além de perder o desconto, você ia ter que pagar ainda as outras parcelas, né? Então, nesse caso, você fala assim, mas eu não vou mais. Eu não vou mais. Vou continuar pagando, mas não vou mais.
né? Academia, escola de inglês, esses cursos sempre tem isso. Fala, ó, nessa situação, o que ocorre? Você teria ali o surgimento de um contrato oneroso. Qual o tratamento que é dado? O restante, vamos supor, ó, vou pegar o exemplo do Eduardo, ele tem 6 meses de academia. Então ele foi até o segundo mês, vamos supor que ele está pagando R$100 por mês, ele vai pagar R$600. Primeira pergunta, pessoal, para a gente entender bem o contrato oneroso. Ele precisa reconhecer os R$600 como despesa e os 600 no passivo, ou ele vai pagando mês a mês aqui o contrato? A gente pode até usar o nosso modelo de contrato aqui, né, que a gente tem aqui entre nós, a nossa relação aqui. Então, ele deveria registrar ou não? Registra tudo pela competência. Então, pela competência. Então, mês 1, você foi lá, usou a academia. Debita a despesa com academia, acredita, caixa, banco, usou a academia a pagar, no mês seguinte você paga, não é assim? Segundo mês, debita mais R$100 para despesa, não é assim? Não, 600 no começo? Não. 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 Então, vamos lá. Ó, isso é uma coisa importante, tá, pessoal? O que diferencia esse tipo de registro contábil, Edu, com o registro contábil de aluguel, por exemplo? Um registro contábil hoje de contratos de aluguel, eu preciso pegar o meu contrato, o valor inteiro, debitar despesa e creditar passivo. Certo? Por que esse contrato... Já sei, riscos e benefícios, não é? Só quando eu usar, né? Basicamente está atrelado a isso, porque veja só, o conceito de ativo imobilizado, ele diz assim, que está perto, pessoal, se eu não me engano, acho que, não sei se é a próxima ou na outra aula a gente já vai ver. Ele fala assim, que o imobilizado, ele é o quê? São bens e direitos, tal, com vida útil superior a 1 ano, ou direitos que permitam a utilização, digamos assim, de bens corpóreos. Então, no caso de um aluguel, eu estou utilizando um bem corpóreo, um imóvel, e é um contrato que me dá o direito de utilização desse imóvel. Então, eu preciso contabilizar como imobilizado. E aí, debito 100% do imobilizado e 100% como é que se diz? No passivo, né? A Glaucia está perguntando aqui, ó. Bom, se falando de contrato, como proceder em comodato, quando a empresa cedente encerra as atividades e não se regularizou em tempo hábil? O que fazer para a empresa que está com o bem? Então, o contrato foi encerrado, aí é o seguinte, isso é muito comum, Glaucio, principalmente com esses equipamentos que a gente tem muitas vezes aqui, esses modem da Vivo, esses negócios aí, né? Então, vamos lá, você tem um contrato de comodato. Primeiro, o contrato deveria ter sido feito. Ele não entra exatamente aqui nesse modelo de contrato oneroso, porque no contrato de comodato, você não tem necessariamente a obrigação de pagar nada para o cara, tá? Então, você tem o bem, tá certo? Quer dizer, não é que você tem, está com você. Você não tem que... Tem gente que nem registra esses bens aí, porque não faz parte do meu ativo. Ele simplesmente está fisicamente comigo, mas não é meu, então eu não registro contabilmente. Isso seria o melhor dos mundos. Mas tem gente que quer ter controle, então debita lá contrato de comodato no ativo imobilizado. Como você não tem uma obrigação para pagar e você não pode depreciar, tem gente que já cria uma conta redutora. Então, ele está registrado ali, mas o efeito vai ser nulo no seu balanço. Mas pelo menos você tem um registro para fins de controle, tá? Aí, no momento que a empresa pega esse bem, você mata uma conta contra a outra. Você tem uma conta devedora e uma credora, você mata uma contra a outra. Agora, você não tem obrigação, em tese, porque a máquina não é sua, a máquina é do terceiro. É ele que tem que ir lá, ele que tem que retirar, ele tem que fazer a manutenção. Se não for assim, não se caracteriza como contrato de mútuo, tá? Aí você não teria especificamente essa característica de contrato de mútuo. Não sei se eu respondi, Glaucio. Né? O professor, bom, oi. Eu não entendi direito a questão do contrato de aluguel. Você tem que lançar o valor integral no começo do ano? Isso mesmo, Marcelo. Vamos lá. Isso mudou em 1º de janeiro de 2019, tá? 2019, se eu não me engano. Como que a gente tem que fazer? Então, imagina que você tem um contrato de aluguel de R$1.000 por mês. Você fez o contrato de 2 anos, tá? Vamos supor que você começou agora, você vai começar em 1º de abril, tá?
Você tem um cliente seu aí que fechou esse contrato. Então, o certo é você pegar esse contrato e fazer o seguinte lançamento: débito imobilizado, direito de uso de imóvel, porque é um direito de uso que você tem, tá? E credita aluguéis a pagar no valor de R$24 mil. É isso que tem que ser feito. E aí tem um detalhe, hein? Tem um detalhe, que você depois ainda precisa fazer o registro dos juros, porque você tem os juros que embutidos aí nesse contrato. Você fala assim, aqui não paga juros. Tá bom. Você fala assim, só vou pagar juros se eu pagar atrasado. Mas te pergunto, se você pegar os 24 meses e pagar à vista, será que o dono te daria algum desconto? Se ele te der desconto, é porque tem juros embutidos. A gente sabe que tem. Então, você pega esse valor, mês a mês, o que você faz? Parte é pagamento do aluguel e parte é despesa com juros. E você deprecia esse direito. Em tese, você vai depreciando, você vai amortizando, porque é um direito, você vai amortizando. Tá? Professor, eu trabalhei lá na hamburgueria lá, que eu comentei ano passado, e lá eles tinham os contratos de aluguéis, que tinha o fixo e tinha o variável pelo faturamento, e ainda eles mandavam no contrato, na prestação do mês, água, condomínio, todas essas coisas. Eu consigo lançar todo o contrato numa só? Porque varia Não, eu entendo valor. que nesse caso você só lançaria aquilo que representa o direito de uso, porque, por exemplo, água, luz, IPTU, primeiro isso é despesa, e isso você lança à medida que incorre, entendeu? Ou se você for ver o contrato de aluguel também. Lá no contrato tinha uns assim com alguns shoppings que era assim, sei lá, 20 mil por mês e mais 5% das vendas. Então, era o aluguel. Então esse 5% ele também era considerado despesa de aluguel? Era aluguel também, só que era um contrato. O que o cara fazia? Em vez de cobrar 30 por mês, ele cobrava 20 só. Só que aí ele ganhava uma porcentagem nas vendas. Então, aí a questão é, você consegue estimar esse percentual com confiabilidade ou não? Se você conseguir, você podia fazer uma provisão. Fora isso... Provisão, né? Fora isso, eu reconheceria os 20, certo? E mês a mês complementava com o que você está pagando. Por quê? Porque você não consegue estimar. Entendeu? Sim. Às vezes você não sabe se a sua receita vai ser boa ou não, se você vai ter... ainda mais agora, na pandemia, não dá para oscilar. O Dória abre, sobe. Dória fecha, abaixa. Exatamente. Então, como não dá para fazer, eu registraria somente os 20. Tá? Professor, mas nesse caso aí não seria mais provavelmente mais parecido como um arrendamento, já que ele está participando dentro da tua empresa com faturamento, mais que seja um contrato de aluguel? Esse 5%? Então, até seria. Por isso que eu estou dizendo que a parte do aluguel, como é que a gente vê isso na questão do arrendamento, Alex? Eu estou debitando o meu contrato de aluguel inteiro como ativo e creditando passivo no valor inteiro, como se fosse um contrato de arrendamento mesmo, exatamente como você está falando. Tá? Primeira coisa, estamos juntos? Aí tem a segunda parte. Sim. A segunda parte que ele está dizendo é, mas eu tenho um adicional que eu tenho que pagar do aluguel. Bom, então eu já estou reconhecendo esse contrato de aluguel como um contrato de leasing, né? Como um arrendamento. Só que esse a mais eu não consigo estimar, então eu não conseguiria lançar esse, pelo menos no meu ponto de vista. Mas isso precisa fazer um julgamento lá na operação. Mas se eu não tenho como estimar esse valor a mais, eu lançaria o contrato e o passivo inteiro, exatamente como você falou, Alex, como se fosse um contrato de leasing, pelas parcelas conhecidas. E aquele valor adicional que você não sabe, que você não consegue estimar, eu lançaria como despesa de aluguel ali no momento do pagamento, porque aí eu não tenho como saber, porque isso vai variando em função do seu faturamento, entendeu? Não sei se era isso, Alex, que você estava falando. Mais ou menos. Vamos lá, vamos tentar entender. Não, é porque eu tô pensando aqui, como você tem uma participação, como um shopping tem uma participação que ocorre de variação de faturamento pré-estabelecido, você não consegue estimar, como você falou. Eu não sei quanto que eu vou faturar mensalmente. Isso. Mas um valor é fixo. Então, pelo fato do contrato já não ter mais uma característica só de elemento fixo, ele não se torna um arrendamento, nesse caso?
Porque ele já tem as variações, oscilações, por mais esse complemento do faturamento mensalmente. Por mim, ele, meio que ele tem a característica de um aluguel, mas na verdade você está arrendando. Não, então, mas hoje, Alex, todo contrato de aluguel, ainda que você não tenha esse adicional ou participação no faturamento, ele é tratado como um arrendamento. Todo contrato. Entendeu? Então, vamos supor... Ó, sim. Então, então meu pensamento não está de todo errado. Não, seu pensamento não está de todo errado, por isso que eu estou falando. A parte do que é o fixo lá, os 20 mil, é o que eu falei, tá certinho o que você falou. Porque hoje a gente trata como arrendamento. Então, por exemplo, eu tenho lá 24 mil reais, né? Eu tenho 24 parcelas de R$1.000. Eu tenho que lembrar que ali dentro eu tenho juros. Então, o que eu faço? Só que eu tenho um adicional, além desses 1.000, que é em função do meu faturamento. Então, como é que eu vou registrar? Como se fosse um arrendamento, exatamente como você está falando. Eu debito 24 mil no meu imobilizado e credito 24 mil aluguéis a pagar, o valor inteiro do contrato. Entendeu? Como se fosse um contrato de arrendamento. Só esse adicional que eu não sei por conta do meu faturamento é que eu lançaria lá com a despesa de aluguel no momento do pagamento. Só isso, mas o restante é um contrato de arrendamento sim, exatamente do jeito que você falou. Entendeu? Então, essa diferença seria reconhecida diretamente para a despesa. Se você não tem como estimar, eu faria dessa forma. Né? Agora, se você tem... Por isso que eu falo, isso é uma coisa que a gente precisa julgar na hora. Se você tem ali uma estimativa muito firme de faturamento, você sabe, né, você consegue ter essa estimativa, você já poderia colocar isso lá no aluguel. Mas pela cara do Eduardo não dava, né? Ô, professor, só de você estar discutindo isso aí, eu já sei que estava fazendo tudo errado lá. Até porque a gente não tinha os contratos e recebia tipo um boleto com o aluguel e as despesas discriminadas. E aí tinha mês que não chegava a tempo, então ele pegava o valor do mês passado e batia uma provisão lá. Aí quando chegava, estornava e fazia o correto. Então tá bem... Isso aqui é ruim. Quando... por exemplo, você tinha esse problema lá, eu tenho esse problema aqui, acho que a Daiane tem esse problema, a Márcia tem esse problema, né? Ou seja, estou falando aqui nós que estamos no escritório, porque muitas vezes o cara não manda para a gente esse documento, esse contrato. E aí, uma vez que ele não manda o contrato, o que acontece? A gente fica aí a ver navios. Então, isso é um problema, né? É um problema sério. Mas, de qualquer maneira, o registro do contrato tem que ser como se fosse um contrato de leasing. Você entendeu, Marcia, como é que é, não? Não, eu entendi, mas aí ficou a questão... aí eu vou amortizando a parcela, é isso? Isso. Mensalmente? Isso. Então, como é que você deveria fazer? Vamos ver, eu vou abrir aqui para a gente fazer o lançamento aqui. Ó. Vamos ver se eu consigo, para a gente mostrar e ver como é que faz aí. Vamos lá, deixa eu ver. Ó, bom, vamos lá. E essa questão vale para qualquer tipo de empresa, né, professor? Até para os MEIs, né? O contrato de aluguel, sim. Tá? O contrato de aluguel, sim. Então, ó, nós teríamos a contabilização, ela seria dessa forma aqui, ó. Então, vamos supor, ó, você fez um contrato de aluguel, vamos supor que seja R$1.000 vezes 36 parcelas, tá? Você fez um contrato de 3 anos, então, seu contrato inteiro seria R$36.000. Então, o que você vai fazer, ó? Você vai debitar aqui imobilizado, aí você vai ter uma conta lá, direito de uso, tá? Alguma coisa do tipo, você vai debitar os R$36.000. E aí, você vai ter uma conta lá no passivo, eu chamo essa conta de aluguéis a pagar, para ficar claro, né, do que se trata. Uhum. Lembrando que você tem essa contabilização aqui, mas é como o Alex falou, tá? Essa contabilização, ela tem características de arrendamento mercantil, de contratos de leasing, certo? Bom, aí quando vai chegar no pagamento, o que você vai fazer? Ó, eu nem vou considerar os juros aqui, tá? Bom, vou até considerar, vai. Vamos lá, a gente teria assim, ó. Então eu teria aqui, vamos supor, caixa, né? Vamos supor que eu vou pagar R$1.000, vai sair do meu caixa. Tá? Então, ó, tô acreditando R$1.000 aqui e vou debitar, Aqui eu teria que fazer o seguinte, ó. Então eu tô pagando uma parcela de R$1.000,
Só que eu debitaria os 1.000 ali no aluguéis. Oi? Eu creditaria os 1.000 no aluguéis. Então, aqui no aluguel a pagar, né? Você está debitando 1.000 aqui, né? Sim. Beleza, você fez isso. Aí, como é que você vai lançar essa despesa de aluguel? Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Despesa de aluguel. Tá? Porque aqui eu tenho o imobilizado, aluguéis a pagar, caixa. Então, ó, eu vou acreditar os 1.000 aqui. Ele fica como se fosse uma amortização, entendeu? Basicamente é isso. O que tem de diferente... Fica tipo seguro, né, professor? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá? Porque, pessoal, olha só. O que vai ser... Aí aqui, na verdade, nessa parcela que ele está pagando aqui, ó, despesa de aluguel, aqui a gente poderia ter assim, ó. Na verdade, na prática seria assim, ó. Então, vamos colocar assim, ó. 900 com despesa de aluguel, tá? E despesa aqui, ó, com juros. R$100. Deixa eu colocar direitinho aqui. Com juros R$100. Tá? Então, ó, tá saindo 1.000 do meu caixa, só que 900 é despesa de aluguel, tá? E 100 é despesa de juros. Tá vendo? Ó, matei aqui, tá? Então, esses 1.000 aqui, ó, ou melhor, peraí. Aqui é o seguinte, eu posso... Bom, eu teria que fazer isso aqui, né? Ó, 1.000 aqui, despesa de aluguel 900, despesa de juros 100. E tô pagando o caixa aluguéis a pagar. Tá? Aí você pode me perguntar, Márcia, de onde saiu esse 100 aqui de juros? Né? Bom, o 100, ele sai do seguinte, se eu for pagar, veja só, 36.000 em 36 parcelas, então eu tenho 36 de 1.000. E se eu for pagar isso aqui à vista? Tá? Será que eu vou pagar os 36 ou será que o cara, me cobra 30, por exemplo? Sei lá, se ele me cobrar 30... Você concorda que eu tenho 6 aí que ele está cobrando aí a mais? Isso é juros? Então, por isso que eu tenho despesa de juros. Tem uma tabelinha que a gente pode montar para você amortizar esses juros, fazer essa diferença. Mas essa aqui é a contabilização. Pessoal, quem está usando esse modelo de contabilização? Quem usa esse modelo aí? Vocês usam lá? Alex, Daiane, a Patrícia? Não usamos. Não estão usando? Não. Vocês estão reconhecendo mês a mês só o valor? Sim. Tá. Tá errado, né? Vocês sabem, né? Eu também. Professor. Tô sabendo disso agora. Oi? Tô sabendo disso agora também. Vocês estão sabendo disso agora? Sim. Professor, no nosso caso lá não, porque a gente paga o arrendamento em cima da geração de energia, não tem como estimar. O que você disse que não tem como estimar o valor do aluguel? Isso. A gente faz arrendamento. Então, do que você gerou de energia, você paga 1,5%. Então, assim, eu não sei quanto eu vou gerar de energia no próximo mês. E tanto que a gente, na nossa explicativa, acho que é o CPC 06, se eu não me engano, a gente falou que não adotou, porque não tem como você explicitar o quanto você vai pagar não é linear, no nosso caso. Não, mas vamos lá. O que não é linear? Você está falando de... O aluguel, o arrendamento. A gente não consegue, porque o nosso contrato é diferente. É em cima da geração. Não, eu entendi, mas assim, vamos lá. O que eu ia perguntar é assim, esse contrato de arrendamento que você está falando de qual bem? Eu já sei qual é, mas... Terreno. É do terreno. Ah, do terreno. Que está instalado as torres. Isso, então beleza. Então vamos lá, são duas coisas. Você tem o terreno ali onde está instalado as torres, né? Como você não consegue estimar, então veja, até como a Darlene está perguntando ali, ó, não usamos, esse lançamento é por força do FRS 16, ou seja, que é o contrato de leasing, o CPC 6, né? É exatamente por isso, tá, Darlene? Então é assim, neste caso, Alex, eu concordo com você, e a auditoria deve ter falado isso para vocês. Como você não consegue mensurar, porque é um percentual da quantidade de energia, aí ele cai naquele procedimento que a gente chama de aplicação impraticável, né? Você não consegue saber qual é o valor do aluguel, porque é um percentual da quantidade de energia que você gera, não dá para saber. Perfeito? Agora, e da sede da sua empresa? Porque estão aqui em São Paulo, não é isso? Então, a Daiane falou assim, ó, professor, comentei sobre o caso da controladora que paga o aluguel do prédio administrativo.
Então, e aí, Daiane Farias, como é que a gente faria isso? Este caso aqui, falando especificamente por exemplo, do aluguel lá da parte administrativa, deveria ser dessa forma que eu fiz. Ah, tá. Porque lá a gente contabiliza direto. Mês a mês, não é isso? Mês a mês, isso. Isso, então. Mas veja, você tem que lembrar que o CPC 6, e aí ligado ao CPC 27, né? O CPC 27 ele fala assim, ativo imobilizado são aqueles bens que te dão... Pessoal, tá, a minha energia está oscilando aqui, tá? Então, uma das luzes aqui até apagou. Então, se cair, vocês podem esperar um minutinho que eu tento voltar aqui, dou um jeito, tá? Então, assim... Então, por exemplo, se você pega ali esse contrato de aluguel, o que você tem, na verdade? É como o Alex falou, você tem um contrato de arrendamento. Que tipo de arrendamento? Você está arrendando o imóvel, tá? Você tem ali uma... como eu posso dizer? Um direito de uso sobre uma propriedade. Eu vou abrir aqui para vocês, pessoal, CPC 27, tá? Esse conceito para vocês olharem aqui. Tá? Ó, o que eu estou abrindo aqui para vocês, espera aí, o CPC 27, tá? E aí vocês vão entender melhor justamente esse conceito que eu estou falando aí para vocês. Ó, vou projetar ele aqui para vocês. Ó, o CPC 27 a gente vai ver na sequência aí, tá, pessoal? Se não for nessa aula aí, na outra aí. Aqui, então... Ó, olha aqui o conceito de imobilizado, ó. Então, o que é um ativo imobilizado? É o item tangível, mantido para uso na produção, enfim, se espera utilizar por mais de um período. Aí ele fala aqui, ó, correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos. Então, quando você tem um contrato de aluguel, na verdade, você tem um contrato, por isso que o leasing, por isso que a gente trata, como o Alex falou, como se fosse um arrendamento. Por quê? Você tem um direito de um bem corpóreo. Tá? O direito de uso de um bem corpóreo, que ele está destinado para a manutenção da atividade da empresa. Então, neste caso, Daiane, por exemplo, como você pega lá o contrato de aluguel do prédio de administração, o correto seria pegar o restante do contrato, fazer o seguinte, lançar lá no ativo imobilizado e no passivo, certo? E aí pensar no seguinte, que a gente tem juros ali, tá? A gente tem juros. Essa operação tem juros. Por que a gente fala que tem juros? Porque se você pegar o proprietário do imóvel e falar assim, tá, pega o valor que eu tenho que te pagar mês a mês. Se eu te pagar à vista, quanto seria? Se não tiver isso, a gente usa uma taxa de desconto, no mínimo a taxa Selic, que agora está 2,75. Entenderam, pessoal? Sim, professor, só uma pergunta dessa contabilização que o senhor acabou de fazer. Eu coloquei, quando eu alterei isso aí, eu coloquei como amortizando o ativo. Então, eu criei uma conta de amortização, em vez de ser para despesa, e aloquei também uma conta de juros. Então, em vez de ser na despesa de aluguel, eu coloquei amortização de aluguel. Tudo bem? No ativo mesmo, diminuindo, amortização. Como se fosse lá uma depreciação acumulada, por exemplo? Isso, só que separadinha do aluguel, entendeu? Dá no mesmo, né? Mas eu só criei, só ficou diferente. Vamos ver aqui se você me fala, peraí. Qual que é que você fez? Nessa parte de despesas com aluguel aí, ele viraria amortização. Para eu poder amortizar o ativo, eu criei uma redutora amortizando. E os juros, eu já também... deixei claro o total dos meus juros no valor presente, aí eu também faço a amortização do juro conforme o pagamento, entendeu? Aí, por exemplo, essa despesa de aluguel, ela vai virar despesa com amortização de aluguel, de depreciação, amortização. Não, tá, tudo bem, poderia ser, mas é só o nome, você diz, né? Mas o grupo vai ficar diferente, né? Eu vou criar uma conta de amortização, financiamento, uma coisa assim no ativo, para eu poder amortizar, e a despesa... vai ficar despesa de amortização do aluguel, entendeu? Eu tenho mais contas aí, no caso. Então, deixa eu entender. Então, eu vou apagar aqui a parte do pagamento, por enquanto, só para eu entender o que você está fazendo. Então, vamos eliminar isso aqui por enquanto, tá certo? A questão do pagamento aqui. Tá? Então, você fez isso, certo? Imobilizado, direito de uso, aluguéis a pagar, certo? Sim. Tá bom. E que mais? Que contas você criou? Vou até apagar esses aqui, ó. Eu criei uma redutora do ativo,
no imobilizado. Em vez de creditar direto no ativo, no imobilizado, tá lá, amortização de aluguel. Então, vamos lá. Você criou uma conta aqui, amortização. Isso. Sim. Aí dessa conta que eu acredito. Então, Essa é a vamos lá. diferença. Então, você acreditaria o 1.000 aqui. Isso. Ah, tá, entendi. É como se fosse a depreciação acumulada, né? É verdade, eu Isso. lancei no direito de uso. Não, mas tá certo. Fica Tá. melhor aqui assim mesmo, tá? E aí você teria, na verdade, aqui depois a despesa de aluguel ou amortização de aluguel, não é isso? Isso. E os juros. Isso. Tá? Então, seria assim. Então, você teria aqui 900 e aqui 100, não é isso? Isso. E aqui você teria o caixa. 1.000 e o 1.000, né? Sim. Basicamente. Essa daqui amortiza, fica melhor até, viu? É verdade. Eu tinha colocado o lançamento aqui no imobilizado de direito de uso, mas assim fica até melhor, porque quando você chegar lá no final, né, você vai ter aqui os 36 mil, certo? Né? Fica melhor, o certo é assim mesmo. Não foi você que a gente fez aquela conversa antes mesmo de você entrar na pós? Foi, né? Foi, eu tinha que parametrizar o sistema disso aí. Aí eu criei tudo as coisas, foi até com a ajuda do senhor. Isso, exato. A gente montou uma tabelinha, não foi? Que eu te passei tudo? Eu acho, não sei se chegou a passar uma tabelinha, mas me respondeu no áudio, foi conversando no WhatsApp. Ah, então teve um outro caso aí com a Marta. A Marta da primeira mas turma. não chegou a passar nenhuma tabela, não. Não, porque assim, é uma tabela de amortização dos juros, né? Então você tem um jeito de calcular esses juros também. Não sei como é que você está fazendo lá os juros, mas dá para você monta a tabelinha e você já sabe o valor dos juros. Mas está correto. A questão é, entenderam como que é o lançamento, pessoal? Daiane, a Márcia. Sim. Entendi. Daí, no caso, eu não vou fazer igual a Daiane Mourão, vou amortizar no próprio imobilizado e no aluguéis a pagar. Não, faz como a Daiane falou, essa última aqui, fica melhor. Porque aí você fica como se fosse. Porque, como assim, o que a Daiane fez tá melhor. Aí eu me lembro, a gente conversou, estava na porta da faculdade, né, Daiane, quando a gente conversou aquela vez, né? Foi isso mesmo. Né? Eu me lembro, agora estou me lembrando. É assim, o que a Daiane está falando tá mais correto pelo seguinte, porque quando você tem uma conta no imobilizado, você não tem lá o imobilizado de depreciação acumulada. Quando você tem uma conta no intangível, você tem lá o intangível e a amortização. Então, é melhor você ter uma conta redutora, ao invés de ter É que aqui eu fiz o raciocínio só escrevendo aqui, mas tecnicamente segue o que a Daiane está falando. Ao invés de creditar na conta, cria uma conta como se fosse não é nem como se fosse, né? Nesse caso, é realmente a amortização do direito de uso de aluguel do imóvel. Por quê? Porque não se trata de depreciação, né? Nesse caso, é um direito de uso, consequentemente, você tem amortização. Tá? Tudo bem? Tá. Pode voltar lá na tela? Posso. Tudo bem, Darlene? Entendeu aí o processo, não? Então, o que ela faz aqui, Marcia? Imobilizado direito de uso. Você está vendo o meu mouse aí, não? Tô. Tá, então, imobilizado direito de uso, credita aluguéis a pagar, os 36, tá vendo? Aí ela cria uma conta amortização de direito de uso aqui, tá? Que é uma conta redutora daquela. E aí a despesa, veja só. Então, aí eu pago o meu aluguel junto com o pagamento, fica mais fácil. E aí eu amortizo aqui, crio uma conta de amortização que vai ser a redutora desse direito de uso no meu ativo. Quando finalizar o contrato, isso aqui vai estar zero. E aí eu vou ter minha despesa de aluguel e minha despesa de juros. Tá? O importante é você separar a despesa de aluguel com juros. Se você não consegue medir esses juros, então manda tudo para aluguel. Tá? Manda tudo para aluguel. Agora, se caso você conseguir... que na verdade dá, tá? Se você fizer a separação aí considerando pelo menos a taxa Selic, no mínimo, dá para você fazer essa separação. Beleza? Tá? Muito bem, pessoal. Vamos adiante, então. Nós estamos aqui, né? Acho que é isso. Isso. Desculpa. Aqui que nós estávamos falando de contrato oneroso, né?
Bom, outra coisa que pode surgir um passivo também, pessoal, é a chamada reestruturação. Tá? Então, na reestruturação, então ele fala aqui que é um programa planejado e controlado pela administração e que altera materialmente o âmbito de um negócio empreendido, a maneira como o negócio é conduzido. Então, por exemplo, se você está mudando o seu negócio substancialmente, se você está diminuindo as atividades, você está mudando de local, você está mudando de negócio, forma toda. Então, isto ou esta reestruturação, ela não é um passivo, mas ela pode gerar um passivo. E aí a gente precisa tomar, digamos assim, cuidado para saber se isso gera ali um passivo ou não, tá? Acho que está faltando uma pessoa na minha lista aqui, hein? Tudo bem, pessoal? Deixa eu fazer a chamadinha aqui, porque... Darlene, ela entrou depois. O Eduardo. O Fabiano, o Alex. Tá. Muito bem, vamos lá. Então é assim. Seguindo. Bom, depois a gente tem aqui, por exemplo, provisões e outros passivos. Então, por que ele fala isso aqui? Então, as provisões, elas podem ser distintas de outros passivos, tá? Tais como contas a pagar. Gente, pode ver que a norma usa a expressão, contas a pagar, tá? E passivos derivados de apropriação por competência, accruals, tá? Porque há incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro necessário para a sua liquidação, tá certo? Vamos explicar o que são esses itens. Então, por contraste, as contas a pagar são passivos a pagar por contas de bens ou serviços fornecidos ou recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente acordados. Então, esse aqui, pessoal, é o contas a pagar, tá? Então, o que é um contas a pagar? É aquela obrigação que você tem, que você já acordou com o fornecedor, já está tudo certo, você já recebeu a fatura, tá? Você já tem o valor, já sabe exatamente quanto que é, sabe aquela coisa, você não tem dúvida. Então, por exemplo, você fez uma compra com o fornecedor e assim, ele te mandou a mercadoria, te mandou a fatura, veio no prazo direitinho e você foi lá e registrou essa contas a pagar para o futuro. Gente, aqui contas a pagar é o conceito, tá? O contas a pagar que eu estou falando aqui não é aquele grupo que a gente coloca muitas vezes no balanço chamado contas a pagar. Aqui nós estamos falando do conceito. Então, conceitualmente, um contas a pagar é algo que você acertou com o fornecedor, recebeu lá já o documento, a mercadoria, o risco e benefício já foi transferido e você já tem a documentação com data e valor certo para pagar. Ficou claro, gente? Tranquilo? Muito bem. Vocês estão me ouvindo aí, não? Então tá bom. E depois nós temos o accrual, pessoal. Tá? Eu não sei o que é accrual, mas vocês vão saber o que é accrual. A gente usa muito o accrual basis. O que é um accrual? Quem saberia aí dizer? O Edu não sabe. Não. Quem mais? O Alex aí. A Márcia precisa de comer. O senhor já falou isso em uma aula passada aí. Já trocou uma ideia sobre isso. Isso, já falei. Realmente eu fiz um comentário. A Márcia, a gente fala assim, agora eu vou fazer um trocadilho bem feinho, né? Que me veio na cabeça agora. Mas assim, a vingança é um prato que se come accrual. Essa foi de doer, fala a verdade. Né? Que ela falou que é de comer. O que é accrual, pessoal? Eu também achei que era algo mal passado, professor. Né? Não, o accrual, essa expressão, então essa expressão... Você reconheceu uma nota, você reconheceu uma despesa sem ter a nota, no caso, no dia a dia. Basicamente, isso aí. É isso mesmo. Então, o accrual, quando a gente fala aqui, accrual é competência. Então, quando a gente fala accrual basis, nós estamos falando base de competência ou regime de competência. Então, eu tenho duas situações. Vocês viram que a gente tem o contas a pagar, que é esse caso que você
já recebeu a conta, você já recebeu a fatura do cartão de crédito, você já sabe que gastou, já está tudo certinho. Então, veja só, ó, contas a pagar. Contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens ou serviços fornecidos ou recebidos, tá vendo? Ó, recebidos, que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor. Você já tem normalmente o documento, data e valor certinho que você vai pagar. Aqui na frente, ó, ele vai falar o que são os accruals. Então vamos lá, ó. Eu vou explicar e a gente volta para discutir um pouquinho. Ó, os passivos derivados de apropriação por competência, o chamado accrual, são passivos a pagar por bens ou serviços fornecidos ou recebidos, tá certo? Veja que até aí ele é praticamente igual ao contas a pagar, ó, mas que não tenham sido pagos, faturados ou formalmente acordados com o fornecedor, incluindo valores devidos a empregados, por exemplo, valores relacionados com pagamento de férias. Embora algumas vezes seja necessário estimar o valor ou prazo desses passivos, a incerteza é geralmente muito menor do que nas provisões, tá? Outra coisa importante, como é que isso vai no balanço? Os passivos derivados por apropriação por competência, os accruals, são chamados frequentemente como parte de contas a pagar, enquanto que as provisões são divulgadas separadamente. Bom, então vamos lá. O que são esses accruals? Como o Alex falou, eu já tinha uma vez comentado, vou dar um exemplo que nós tínhamos que era... Na primeira aula, professor. Foi, né? Do lucro das ações. Isso, eu vou dar aquele exemplo de novo, você vai lembrar, Alex. Bom, eu trabalhava numa empresa de tecnologia e nós fazíamos obras, implantávamos rede, implantava sistema. Imagina assim, a gente trabalhava com empresas grandes. Então você tinha um banco, tá? Abriu um banco, vai abrir uma empresa de grande porte. Então você imagina o cabeamento de toda essa empresa. Às vezes tinha projetos que demoravam 2 anos, 3 anos, né? 1 ano. Então, só que fazia o seguinte, nós tínhamos uma parte da mão de obra, como o serviço, isso depende do projeto, depende do andamento lá de cada projeto especificamente, a gente não contratava todo mundo, a gente tinha parceiros. Então funcionava assim, nós tínhamos no Brasil aqui 600 funcionários, a maior parte da área técnica, então esses caras faziam assim, ó, ele vai para a obra. Só que precisava de mais gente, porque o contrato tinha que manter o ritmo. Então a gente contratava uma parte. Essa empresa que cedia mão de obra para a gente, eu não sei por qual motivo, né? Como diz o outro, qual motivo, causa ou razão, a gente contratava a mão de obra deles. Eles mandavam a fatura para a gente 3 meses depois. Não sei se era acordo, eu não sei dizer se era descontrole mesmo da outra empresa. Então era assim, você contratou o cara em janeiro. O funcionário prestou o serviço em janeiro. Só que eu lá que tinha contratado esse serviço, a nossa empresa, ela recebia a fatura desse cliente somente em março, tá? Então, veja, eu tenho o faturamento um tempão depois. No começo, pessoal, quando eu entrei lá, a gente não tinha muito controle dessa conta e essa operação não era muito clara para nós e a gente reconhecia quando vinha a fatura. Estávamos fazendo errado. E nem a Price, que era o nosso auditor na época, falou alguma coisa, eles não tinham falado nada. E o diretor financeiro que estava não tinha domínio, eu também não conhecia muito bem lá aquela operação em particular, até que o que aconteceu? Trocou de diretor financeiro, né? Nessa troca, o novo diretor financeiro ele teve que ir para a Inglaterra e fazer lá um estágio de 3 meses lá para ele entender a operação. E vendo os demonstrativos, ele percebeu que havia uma diferença bastante grande, que você tinha, imagina, você tem um resultado, de repente você tinha um pico enorme, porque você tinha digamos assim, 2, 3 meses ali de mão de obra que acabou entrando numa mesma fatura. Então, o que nós passamos a fazer? Reconhecer por accrual. Eu sei que vocês fazem isso, né? Porque eu já falei, se não me engano, com a Daiane também, que é a Daiane Farias que faz lá, né, Daiane? Parece que vocês têm, né? A gente faz também. Isso, então. Aí eu reconheço por accrual. Como é que nós passamos a fazer? Bom, nós tínhamos o controle da mão de obra, nós sabíamos o funcionário e o valor que nós íamos pagar para aquele funcionário no mês de janeiro. Ainda que o pagamento ficasse somente para março ou para abril, às vezes, eu já reconhecia aquela despesa em janeiro. Então, veja, eu consumi o serviço, o pagamento é líquido e certo, mas eu não tenho documento formal ainda. Então, isto é reconhecer por accrual. Certo? Férias e 13º é a mesma coisa. É accrual.
tá? Ou seja, é custo incorrido, ele é efetivo. Mas você tem um documento específico para registrar as férias e 13º? Existe na empresa um modelo, um documento específico, mês a mês? Não, você tem um resumo da folha, que tem empresas que controlam pela folha, tem empresas que controlam pelo Excel. Você tem um cálculo, certo? Você vai ter uma estimativa ali, né? Agora, aí, se é uma estimativa, você vai falar, mas por que isso não é uma provisão? Porque o accrual, pessoal, diferentemente da estimativa, a tendência de, digamos assim, de margem de erro no valor é muito pequena. E nós estamos falando de prazo de 1, 2, 3 meses. Provisão, nós estamos falando de prazo de 6, 4, 10, 15, 20 meses, 2 anos, enfim. Enquanto que o accrual, sabe, aquela... Por exemplo, a minha conta de luz aqui no escritório chega... Vamos lá, eu pago dia 20, tá? Mas chega para mim no dia 15. Chega 5 dias antes de eu pagar. Só que aquela conta que eu vou pagar dia 20 é referente ao mês anterior. Como é que eu contabilizo aquela despesa do mês anterior? Então, eu tenho que fazer um accrual. Eu tenho várias formas. Eu posso estimar, né? Desde que seja uma estimativa confiável. E também estamos falando de 20 dias. Tá? Então, se tiver um erro naquela estimativa, nesse mês eu ajusto. Certo? Você tem somente um ajuste. Ou seja, em termos de prazo, em termos de diferença de valores, é muito pequena essa diferença. Tá claro, pessoal? Por isso que nós chamamos de accrual. Tá? É justamente... Professor, só para ver se eu entendi. É sempre passivo, né? No caso, ao contrário aí que o senhor está falando, também caracteriza como accrual se eu tenho uma nota, só que essa nota ela vai ser... O serviço vai ser durante um período... durante o decorrer do ano. E eu vou contabilizando isso mensalmente, no caso, não reconheço tudo, no caso do passivo. Isso, também seria um accrual. Só que nesse caso, se você já tem a nota no início do ano, basicamente seria uma apropriação, reconhecimento por accrual. Não está errado, sim. Não, está certo usar essa expressão, sim. Por exemplo, a despesa antecipada, nós tínhamos essa situação, chegava no começo do ano lá, a gente recebia uma nota, sei lá, de R$1,5 milhão, que era o serviço de TI durante o ano todo, por exemplo. Né? Então, a gente reconhecia isso como despesa antecipada e mês a mês ia reconhecendo por accrual. Tá correto falar isso, Daiane, tá correto. Tá bom, obrigada. Tá? Ou eu reconheço um passivo. No caso que eu discuti com a Daiane Farias, né, Daiane? A gente tinha falado lá que era justamente o caso do ativo, né? Que é aquela conta de WIP, não é isso? Né? Essa conta de WIP, basicamente, a gente vai reconhecendo no resultado e muitas vezes vai reconhecendo por accrual, né? A gente fala assim, em português a gente fala, vou reconhecendo por competência. É que se você vai trabalhar, se você vai numa multinacional, pega um cliente multinacional, você fala accrual para dar aquela impressionada, entendeu? Né? Você fala assim, ó, faço o pós-Pocopés, ele fala accrual, vamos falar accrual também. Porque tem muita empresa aí, né, Edu? Né? Porque tem muita empresa aí que os caras ficam assim, não, vamos accruar, esse valor tem que ser accruado, né? E às vezes a gente não sabe do que se trata. Aí pega o termo em inglês e transforma em português. Exatamente. É igual o print, né? Você fala assim, eu tinha um diretor numa outra empresa, né, que ele falava assim, printa para nós isso aí, vamos printar isso aqui. Ou seja, ele pega o termo, a palavra em inglês print, né, e transforma em português, um verbo, né? Vamos printar, né? Isso aqui tem que ser printado, enfim. Eu achava... Enfim, a gente tem muito esses detalhes aí. Mas isso é o accrual, pessoal. Ficou claro? Ficou claro, Marcia, a diferença, então, entre Daianes, né? Você lembrou do exemplo, Alex, que eu falei? Né? Então, lembrei. Ficou claro a diferença entre um contas a pagar e um accrual? A diferença é que você não tem o documento. Então, por exemplo, ó, você pega a conta de luz, que vai vencer no dia 20, ela não chegou ainda. Lá no final do mês de fevereiro, por exemplo, eu preciso reconhecer isso. Ou agora no mês de março, final de março, semana que vem. Eu preciso reconhecer, mas a conta chega só no outro mês. Então, eu faço uma estimativa, uma média dos últimos valores, enfim. Então, eu reconheço agora. Muito comum com serviço de terceiros, né, professor? Exato. Terceiros. Você tem ali um contrato, o cara atrasou a nota, só que você já sabe que o contrato é fixo, o valor é aquilo todo mês, você pode accruar. Perfeito, é isso mesmo. Fala assim, poxa, eu não tenho documento, mas você já sabe, o valor é fixo. Você já sabe que você reconhece todo mês. Então, este processo a gente chama de accrual.
tá? E outra, hein? Esse item que ele fala aqui no finalzinho, eu acho bem interessante, ó. Os accruals, o reconhecimento por competência ou por accrual, eles não são divulgados como provisão, tá, pessoal? A diferença básica está justamente na questão da provisão. O risco é muito maior, tá? Em termos de, digamos assim, de estimativa. Então, a probabilidade de erro na estimativa é muito maior, tá? Tudo bem, pessoal? Bom, seguindo. Aí, como que a gente reconhece, então? Olha só. Bom, a empresa deve reconhecer, então, provisões que são reconhecidas como passivo. Então, presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável. Por quê? Provisão é algo provável, tá? Porque são obrigações presentes, tá? Como nós vimos no conceito de passivo. Então, uma obrigação presente e é provável que uma saída de recursos que incorpora os benefícios seja necessário para liquidar a obrigação. Então, quando eu tenho esse, digamos assim, algo que é passado, é uma obrigação, ela é presente, ela é existente, é provável que vai sair recursos, então eu reconheço no meu balanço, tá? Bom, passivo contingente. O Alex tinha até comentado lá no início, ó. Não são reconhecidos no passivo, tá? Não são reconhecidos no passivo. Beleza? Ó, ajustei aqui até. Não são reconhecidos no passivo. Pelo seguinte, primeiro, são obrigações possíveis, tá? São obrigações... Opa, peraí. São obrigações possíveis. Visto que ainda há de ser confirmado no futuro se você vai ter que realmente pagar ou não, tá? Ele fala, ó, são obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento desse pronunciamento. Por quê? Não é provável que você vai pagar alguma coisa. Então, gente, quando a gente tem uma provisão, a gente reconhece no balanço. Quando nós temos um passivo contingente, nós não reconhecemos. Nós simplesmente, se for relevante, divulgamos, tá? Tá claro isso, pessoal? Ficou claro para vocês o que é um passivo contingente ou não? O que vocês... Entenderam bem aí? Não? Ficou? Beleza. Tá? Isso é bem importante, gente. Né? Vamos lá. Bom, desculpa, eu só estava vendo a mensagem que era de uma aluna aqui. Então, tá. Voltando aqui, desculpa. Tá. Então, se ficou claro, ótimo. Tá? Ô, professor, oi, desculpa, eu só consigo pensar nesse passivo contingente aí no caso trabalhista. Dos processos, né? Porque tem um advogado que vai me dar essa estimativa de relevância, de quando vai acontecer essas coisas. Um processo, talvez uma outra provisão aí, um outro passivo, não consigo imaginar, não. Então, um passivo contingente pode ser da seguinte situação. Vamos lá. Vamos imaginar que você teve um auto de infração. Você deve para o governo ou não? Você não sabe. Você vai se defender, certo? Então, até que o advogado fala, a não ser que o especialista fale, cara, aqui não tem jeito, você está devendo, você vai ter que pagar. Então, nessa situação, você não tem nem contingente, você tem efetivamente um passivo. Agora, se o advogado fala, não, aqui a gente consegue defender. Então, até aquele momento, você vai depender digamos, como é que se diz? Da decisão final não só do fiscal, né? Porque vai ter que ser no processo administrativo, mas também depois no judiciário. Este é um ponto. Outros que você tem, quando você está discutindo algum fator que, sei lá, que seja... Normalmente isso está ligado... assim, a processo, que provisão não entra aqui, né? Mas, por exemplo, teve o caso da Xuxa, que ela entrou contra a Band, por exemplo, porque a Band passou aquele filme, quando ela fez lá aquela cena de sexo com o menor, né? Muito tempo atrás, enfim. E aí ela achou, né? Não sei se vocês viram, isso faz um tempo já. E aí ela achou que ela tinha sido, que a imagem, ela tinha tido danos morais, né? Porque isso prejudicou a imagem dela, foi lá e processou a Band. Perdeu. Danos morais não, danos psicológicos, um negócio assim.
E aí ela perdeu, porque o juiz falou assim, você não conseguiu provar, você está falando que você teve danos morais, danos materiais aí, mas você tem que provar, e ela não conseguiu provar, ela perdeu. Então, veja, a Band, enquanto ela tem esse processo, seja um processo civil, ela deveria reconhecer isso como um passivo contingente, porque pode pagar ou não, entendeu? Até sair a decisão. Quem vai falar isso efetivamente é o... Então é como se fosse uma ameaça. Mais ou menos, mais ou menos. Você pode ou não pagar, entendeu? Oi? Não concretizou. Exatamente. Então, por isso que ele fala que o passivo contingente depende de algo acontecer no futuro que não está sob meu controle. Entendeu? Professor, eu tenho um exemplo, eu acho que nesse caso eu até te consultei, que eu não me lembro agora exato o que aconteceu, mas eu tenho uma empresa que sofreu um auto de 20 milhões por conta de um imposto destacado incorretamente, é uma coisa relacionada a IPI. Isso, você me consultou. Só que esses 20 mil já foi autuado, você deve pagar, só que o advogado falou que isso aí, certeza que não vai pagar, vai ser muito menos ou não vai pagar. Então, nesse caso, seria essa provisão possível, né? Não fazer a provisão, mas não só... Isso, não tem provisão, mas seria isso, não contabiliza, porque ele sofreu o auto, mas isso com certeza ele não vai pagar, né? Perfeito. Então é assim. Que aí a gente vai cair aqui que ele pode ter o seguinte, Daiane. Primeiro, o fiscal, o advogado, ele pode falar assim, nós vamos discutir, pode ser que pague ou não. Eu acho que não tem que pagar. Então você tem algo possível. Se for material, eu me lembro desse valor aí que você tinha comentado, essa questão do IPI. Então, nesse caso, o que acontece? Você divulga em nota, porque é algo relevante, você vai colocar em nota explicativa. Agora, se o fiscal falar assim, cara, esquece isso aqui, você não vai ter que pagar de jeito nenhum, é certeza, tá? Essa certeza, quem vai dar para a gente é sempre o especialista, né? É sempre o especialista. Então, se ele está dando certeza que você não vai pagar, consequentemente, você não vai nem colocar em nota explicativa, porque aquilo é remoto, entendeu? Sim. É a mesma coisa, pessoal, se eu perguntar para vocês hoje, qual a única certeza que vocês têm hoje na vida? Qual a única certeza que vocês têm na vida? A morte. Eu diria que nós temos duas certezas. Não é a morte, Edu. Por incrível que... Eu, pelo menos, não tenho certeza da morte. A primeira certeza que eu tenho é da vida. Certo? Porque como cristão, eu vou viver com Cristo. Essa é a certeza que eu tenho. A volta de Cristo e que eu vou viver com Ele. Acabou. Essa é a primeira certeza. E a segunda? Pagar imposto. Palmeiras não tem mundial. Não é? Ou seja, e a segunda é pagar imposto, não tem jeito, né? A gente vai pagar imposto, é sempre, não tem como, você paga até imposto na hora que você morre, não tem jeito, tá? Então, isso a gente tem certeza, né? Tem certeza aí da volta de Cristo, tal. Fala, tenho certeza da morte, eu não tenho certeza que eu vou morrer. Pagar imposto é eterno. Agora, por que eu não tenho certeza? Porque se Cristo voltar hoje, eu não vou ter a primeira morte. E nem a segunda, eu vou direto para a vida eterna, tá certo? Pelo menos eu tenho essa certeza, certo? Então a gente não tem certeza da morte, pessoal. Porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Pensem nisso, né? Aliás, eu não sei se se ele voltar, ele te livra dos impostos. Exatamente. Aliás, pessoal, eu não sei se eu comentei com vocês, a gente tem um grupo com o pessoal da graduação, e agora tem gente que nem é mais da graduação, que é do treinamento, que a gente discute a palavra uma vez por semana. Eu falei, já comentei aqui com vocês, não? Né? Então, quem quiser participar e que tiver, a gente faz a reunião toda quinta. Ontem, quinta-feira agora, por exemplo, era para eu ter discutido com esses alunos. Eu mudei para sexta, porque a gente ia ter aula. Aí eu fiquei, enfim, largado aqui, sozinho, chorando aqui no escritório. Mas a gente, toda quinta, quem quiser participar, ontem nós falamos sobre dízimos e ofertas, né? Se a gente tem que pagar ou não, enfim. Mas, então, quem quiser depois me manda aí, eu cadastro vocês no grupo, tá? Bom, pessoal, então, quem vai dar esse como diria, esse, digamos, veredito, né? Tem que pagar, não tem que pagar, é certeza, não é? Como é o caso da Daiane, é o advogado, tá? É ele que vai falar se tem provisão.
Tá? Então, por exemplo, no caso lá quando a gente... Professor, Oi. Num erro de cálculo do advogado, e aí, como é que fica? O cara falou assim, isso aí não vai pagar, chance remota, tem uma reviravolta lá e paga os 20 milhões. E aí? Então, mas a partir do momento que, vamos supor, inicialmente... Então, por isso tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque, às vezes, o advogado vai falar assim, olha, de alguma forma, precisaria ficar registrado que ele está falando que aquilo é remoto, tá? Porque o que acontece? Se você está numa empresa pequena, média, Edu, muitas vezes isso ninguém vai nem aí, mas você pega uma empresa que tem auditoria, tá? Como é o caso aqui do Alex, né? Como é o caso lá da Arlene, como é o caso puxa, esqueci o nome dela agora, que também tem auditoria lá, né? E aí o que acontece? Se você coloca que aquilo é remoto e de repente você tem que pagar, a Lilian, né? Tem a Lilian, não, mas tem a outra, acho que é a Solange, né? Enfim, não é a Solange, esqueci o nome dela. Janaína, professor. A Janaína, isso, a Janaína, estava esquecendo. Obrigado, a Janaína. A Janaína também tem empresa auditada, né? E aí quando você... Por exemplo, no caso, eu lembro porque na última aula ela falou, mas lá na empresa a auditoria falou isso, tal. Então, num caso desse, imagina como é que a auditoria vai tratar uma situação dessa. Entendeu? Pode achar que você está agindo de má fé. Tanto é que eles vão pedir para o cara dar a probabilidade, se é remoto, possível ou provável. Então, você tem que ter isso por escrito. Então, veja, isso é uma mudança de estimativa, em tese. Porque naquele momento, a melhor estimativa é que você não teria que pagar, porque o advogado acha que não. De repente, você tem uma Carmen Lúcia que vai lá e muda o voto. Percebe? Isso aconteceu, não foi? Não aconteceu no caso do Moro agora, semana passada aí? A Carmen Lúcia já tinha votado lá atrás, falando que era a favor do Moro, e eles falaram, a gente não vai levar em consideração as notícias que foram, as mensagens que foram hackeadas lá. Mas ela mudou o voto dela em função dessas mensagens hackeadas. Então, esse tipo de coisa acontece no dia a dia, tá? Então, nesse caso, Edu, o que eu tenho que fazer? Bom, lá eu estava considerando que não era. No momento que ficou sabendo que vai ter que pagar, reconhece no passivo. Não tem como fugir. Tá? Você tem que fazer o reconhecimento. Tá bom? Dúvidas, pessoal, até aí? Não? Tranquilo? Ô, professor, a mudança do entendimento e a contabilização, eu entendo que sim, né? Beleza. Mas não tem uma forma de responsabilizar, né? Você fala, você falou que eu não ia pagar isso, agora do nada reverteu, seu julgamento foi errado. Acho difícil. Não, acho difícil, né? É difícil, porque é a opinião dele. Você pode até, digamos assim, se você se sentir prejudicado, tal, é aquela coisa, né? O advogado, por exemplo, bom, assim, se você se sentiu prejudicado de alguma maneira por conta desta posição do advogado, você pode até acionar o advogado, ele vai ter que explicar por que ele achava que naquele momento é provável. Então, se ele não tiver justificativa, né, falar, isso aqui é remoto, não vai ser nada, mas ele achou simplesmente por achar, então tem que tomar um pouco de cuidado. Imagina uma empresa de capital aberto que tem os acionistas e por conta de uma posição dessa, você passa de um lucro para um prejuízo. Entende? Então, você estava esperando ter dividendos e por conta de uma decisão dessa, a auditoria manda você refazer. Então, eu, acionista, me sinto prejudicado e processo, digamos assim, a empresa lá, eles vão atrás do advogado. O cara vai ter que se justificar. Mas isso é difícil acontecer, tá? Bem difícil acontecer. Em outros países, não, mas no Brasil é difícil. Tá? Bom, aí a gente tem aqui, ó. Então, outra coisa, olha isso aqui, pessoal. Estamos chegando nos finalmente, tá? Então, a entidade, ó, não deve reconhecer um ativo contingente. Então, ativo contingente, pessoal, ele existe, a gente só divulga, você não reconhece um ativo contingente, diferentemente do passivo, né? Então, o que acontece? O passivo contingente, ou melhor, vamos lá, passivo contingente a gente não reconhece, mas divulga, tá? Então, o ativo contingente a gente também não reconhece, mas vamos ver aqui o que ele fala com essa questão do momento do reconhecimento. Fala, ó, então, os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado, tá?
ou de outros não esperados, que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a entidade. Ele está falando que, em geral, esses ativos contingentes é algo que você não espera que vá acontecer, tá? Ó, um exemplo é uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o desfecho seja incerto. É como a gente falou, então, às vezes você está pagando um imposto muito tempo e acha que aquilo é indevido, aquela cobrança é indevida. Então, eu vou pedir o dinheiro de volta, tá? Então, isso aí é um ativo contingente, a princípio. Os ativos contingentes, ó, não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Então, um ativo contingente você não reconhece de jeito nenhum. Porém, quando a realização do ganho, ó, é praticamente certa, tá? Então, ó, ele fala aqui, ó, porém, quando a realização do ganho, ele usa o termo praticamente certa. É mais do que certeza, se você vai realmente conseguir pegar aquele dinheiro. Então, o ativo relacionado não é mais um contingente. E aí o seu reconhecimento é adequado. Então, gente, veja, se a gente for pensar em termos de passivo, o que acontece? Contingente, não reconheço. Ativo contingente, não reconheço. Passivo contingente, divulgo. Ativo contingente, só reconheço quando efetivamente aquele dinheiro é líquido e certo, tá? Ele fala, ó, praticamente certo, tá? Tudo bem? Deixa eu ver aqui, ó. O ativo contingente não é divulgado também, professor? Não, então, eu tinha aqui um trecho, eu estou procurando, que o ativo, a gente só divulga o ativo, deixa eu ver aqui, peraí, ele não fala aqui. Ah, tá aqui embaixo, ó, o último aqui, Alex, ó. A entrada de benefício econômico, ó, se a entrada do benefício econômico se tornar provável, então, veja só, ó, provável, você divulga o ativo. Entendeu? Então, você tem uma diferença, é isso que eu estava querendo achar. Assim, passivo contingente. Não reconhece, divulga. Ativo contingente. Se ele for contingente, você não reconhece e não divulga. Quando é praticamente certo, quando ele é praticamente certo, você divulga. Quando for ou melhor, quando ele for provável, porque assim, aqui ele está fazendo uma separação entre provável e praticamente certo, né? É o que eu vou mostrar para você no último slide ali. Faltam 2 slides, vou mostrar praticamente no último slide, que ele fala assim: você tem remoto, possível e provável, certo? E eu coloquei uma categoria a mais, Alex, chamando de certeza. Então, o que eu entendo aqui desse slide é assim, claro que isso aqui está na norma, né? Ele fala assim, então se for ativo contingente, se ele for provável, eu não divulgo. Ou melhor, eu divulgo, se for provável. Só reconheço se for praticamente certo, assim, é certo que você vai receber. Porque provável ainda não é 100% de certeza, vocês concordam? Né? Então, basicamente é isso que eu entendo. Certo. Tá? Então, claro que a gente, assim, tem que tomar um pouco de cuidado no momento dessa divulgação, tá? Então, ó, os ativos contingentes, eles não são reconhecidos, né? Uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Beleza. Opa. Aí ele fala aqui, ó. Então, eles são avaliados periodicamente. Então, quando a gente tem esses ativos contingentes, a gente tem que avaliar eles periodicamente. Claro que a gente acaba fazendo isso com o passivo também, né? Para garantir que o desenvolvimento seja apropriadamente refletido na demonstração, você pode reparar que ele dá uma ênfase maior no ativo. Aí ele diz, ó, se for praticamente certo que ocorrerá uma entrada de benefícios econômicos, então o ativo e o correspondente ganho são reconhecidos nas demonstrações do período em que ocorrer a mudança de estimativa. Então, se ele é possível, passa a ser provável, você tem uma mudança de estimativa. E se a entrada dos benefícios se tornar provável, então você divulga o ativo contingente. Tá? Então, veja só, se ele passou a ser provável, divulga o ativo contingente. Praticamente certo, reconhece. Tá? Ó, então veja aqui, olha os termos, Alex, não sei se ficou claro aí. Ó. Ele fala, ó, então se for praticamente certo, você reconhece. Se ele fala, ó, se ele se tornar provável, tá? Mas ele está falando, ó, o ativo contingente. Então, se o ativo contingente se tornar provável, então você divulga. Se for praticamente certo
que esse ativo vai entrar, então você reconhece. Entendeu? Então, o que eu tenho para mim é que tem um estágio além do que nas contas do passivo, tá? Tudo bem, pessoal? Até aí? Dúvidas? Certezas? Nenhuma? O professor, quando ele fala reconhece nas demonstrações, então ali já vai estar contabilizado no meu contas a receita. Isso. Sempre que a gente utilizar o termo reconhece, é porque você está contabilizando. O termo reconhecer significa contabilizar. Tá? Professor, entendo que no caso de ser mais a certeza no ativo e os prováveis no passivo, para você não distorcer e também não dar ganho para a empresa sem ela ter, né? Inventar provisão e... É tipo aquele princípio da prudência lá, mais parecido ali, né? Basicamente, é isso mesmo. É porque, assim, se você reconhece algo que tem ainda algum risco de não acontecer, você está criando uma expectativa no usuário que pode não se concretizar, entendeu? E aí eu estou sendo prudente, ó, veja só, eu reconheço o passivo, eu sou assim, o passivo eu já reconheço de cara, o ativo eu tomo um pouco mais de cuidado, justamente por ser prudente, tá? O que é diferente, pessoal, do que nós tínhamos antes de, como é que chama? Prudência e conservadorismo, tá? Conservadorismo, em tese, não existe mais. Vocês lembram do princípio do conservadorismo? O princípio do conservadorismo, ele falava assim, que quando você tem um determinado fato contábil e ele dá duas possibilidades de registro contábil daquele evento, você vai contabilizar considerando o efeito que diminua o seu patrimônio líquido, ou seja, que aumente o passivo ou diminua o ativo, tá? Então vamos supor, você tem uma conta que ela pode ser lançada como ativo ou como despesa. Então o que você faz? Lança como ativo ou como despesa? O conservadorismo diz para você lançar como despesa, porque ele reduz o seu PL, né? Porque ele diminui seu PL. Mas a gente não pode mais fazer esse tipo de lançamento, porque senão a gente dá viés para o lançamento, aí é você que está decidindo. E quando a gente tem a essência sobre a forma, eu devo registrar o fato contábil de acordo com a sua essência, e não simplesmente pegar o meu entendimento e eu vou decidir se aquilo é despesa ou se aquilo é resultado. Fazendo isso, eu estou dando viés, tá? E aí eu perco a chamada representação fidedigna lá do CPC 0. Tudo bem? Bom, aí por último, pessoal, a gente tem esse quadrinho aqui, ó, que é o quadrinho da norma, tá? A norma, basicamente, ele resume assim, ó. Então, você tem aqui a probabilidade de perda. Então, se eu tenho um item que é remoto, então eu reconheço no meu passivo? Não. Coloque nota explicativa? Não. É aquela coisa do remoto, tá? Então, pode ser que não vai acontecer, nada, tal, remoto. Agora, você tenha uma obrigação que ela se torna possível. Pode ser que aconteça, e isso vai depender de terceiros. Coloco no passivo? Não. Coloque nota explicativa? Sim. Tá? Isso aqui é para passivo. Cai na prova isso aí, hein, professor? Cai bastante, cai bastante. Então, quem vai fazer a prova aí, cai bastante, tá? Então, ó, agora, se eu tenho a minha probabilidade de perda, por exemplo, ela é provável, coloco no passivo? Sim. Coloque nota explicativa? Se for relevante, sim. Tá? A Daiane falou, ó, cai mesmo. Cai na prova, sim. Tá? Eu sempre falo isso. A Márcia fez a prova agora, né, Márcia? Foi aprovada aí na última prova. A Daiane também, né, Daiane? Não sei se, né? Sim, foi. Isso, então. E isso cai na prova, assim, com frequência. Isso aqui é muito frequente nas provas. Agora, essa daqui, pessoal, essa tabelinha que vocês estão vendo, é a tabela da norma. Aqui é a tabela by Pocopets, ó, tá? Essa daqui é a tabela by Pocopets, que está lá nos slides. Então, aqui eu aumentei um pouquinho para ficar mais claro o entendimento, ó. Então, se é remoto, tá? Reconheço no passivo? Não. Divulgue nota? Não. Ou seja, não há passivo, não tem passivo, não existe passivo, tá? Agora, se é possível, coloco no passivo, reconheço? Não. Divulgo em nota explicativa? Sim. Ó, só que aí eu tenho o chamado passivo contingente. Nessa situação, eu tenho um passivo contingente. Agora, ele é provável, tá? Coloco no passivo? Sim. Divulgo em nota explicativa? Sim.
Aí se eu tenho, ó, sem data ou valor definido, então eu tenho uma provisão. Entenderam? Aí eu tenho, pessoal, a certeza aqui, ó, a certeza. Isso aqui não está na norma, isso aqui é o que coloquei, tá? Os dois, ó, reconheço no passivo? Sim. Coloque nota explicativa? Sim. Só que se eu não tenho documentos, como a gente discutiu, então nós temos aqui uma situação de accrual. Se eu tenho documento, já está tudo acertado direitinho, aqui eu tenho uma situação de contas a pagar, tá? Esse é o... isso aqui é by Então, ali Pocopex. quando chega o cumpra-se, né? O juiz lá deu a canetada, cumpra-se. Aí, certeza, documentos. Exato. Estão na máquina. Exato. Aqui, vamos supor, você pega um caso desse, Alex, como você está falando, você tem assim, você tem certeza, tá? Você tem certeza. Só que você ainda não tem o documento, você tem um accrual, você já vai colocar direitinho o valor. Mas não veio a sentença na sua mão ainda. Quando a sentença vem, você já tem um contas a pagar. Por isso que na prática a gente não separa ali accrual de contas a pagar, porque na essência, basicamente é a mesma coisa, né? Basicamente é isso que a gente tem, né? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Esse é o último slide aí, né? Dúvidas, certezas? Ó, terminamos aí faltando 10 minutinhos. Dúvidas? Não? Bom, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse material... Professor, enquanto você estava explicando o aluguel, eu mandei mensagem para minha chefe lá, ela falou que nesse trampo novo está fazendo do jeito que o senhor falou, inclusive pelo valor do... valor justo, né? Então, quando você traz valor justo, não, valor presente. Isso, então, essa diferença entre o valor presente e o valor do aluguel é justamente os juros que tem lá embutido. Se você traz a valor presente, porque aí você tem também um outro detalhe, né? Porque aí esse valor presente, que nós vamos falar aí, acho que a gente não falou do 12 ainda, né? Aqui, né? O que você tem? Você tem, vamos supor, se ele é um contrato de 5 anos, você vai ter uma parte no circulante e uma parte no não circulante. Então, no circulante, não precisa trazer a valor presente. No longo prazo, você traz a valor presente, né? Então, você teria um complicador a mais aí para fazer esse, digamos, esse reconhecimento, né? Então, legal. Então, falei direitinho, né, Edu? Não, que bom, eu fico preocupado aí quando eu falo besteira, né? Então, vocês têm que me corrigir aí quando eu falar as besteiras aí, né? Tudo bem, gente? Dúvidas? Tranquilo, professor. Bom, esse é o último slide, finalizamos aqui. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa... Gente, eu vou publicar esse material já hoje lá no site para vocês. Eu chequei, faltou da aula passada. Eu vou publicar. Então, lembrando, semana que vem não teremos aula, certo? Dentro do cronograma. É o primeiro sábado do mês, né, Edu? Vocês tinham pedido, vocês lembram? Né? Eu não lembro, mas eu aceito. É o primeiro sábado do mês. Tá, pegar gente? A emenda do feriadão, hein? Bom para ficar em casa esse feriado. Exatamente, é isso mesmo, né? Porque eu vi ontem aí o pessoal, impressionante, né? Faz o feriadão para ficar em casa, todo mundo foi para o litoral, né? As praias estão cheias, quem foi para o litoral norte, 2 horas só para entrar, só para passar lá no negócio, para fazer o teste, né? Enfim. Eu vou ficar por aqui, vou trabalhar normal, tá, pessoal? Justamente porque eu não vou viajar, porque eu não quero. Eu tenho apartamento na praia, embora a praia está fechada, eu poderia ir lá, ficar lá, mas não vou ficar por aqui, porque eu não acho certo, né? Você vai para lá, você contamina pessoas lá, se for o caso, não tem UTI, não tem nada lá, e, enfim. Então, é uma questão de bom senso. Tá pode bom, pegar gente? uma contaminação de lá também, né? Exato, também pode pegar uma contaminação de lá. Exato. Professor, de Praia Grande até Peruíbe, só tem 20 leitos de UTI no total. Então, é pouco. E outra, e não é só isso, né? Eu estava vendo um médico falando e o que ele falou tem todo sentido. Ele falou assim, poxa, os caras querem continuar com um jogo de futebol, por exemplo. Ele falou assim, se um jogador desse se machuca, cara, não tem onde esse cara ser tratado. Não tem hospital para ele ser tratado. Não é só hospital de periferia, não. O Einstein, os hospitais tops também estão com problema. Se esse cara precisar para UTI, o cara morre. O goleiro do Flamengo estava lá, né? Parado com contusão no joelho porque não conseguia marcar. É isso aí. Mas, enfim. Então, pessoal, beleza? Tudo bem? Então, estou finalizando aqui a gravação.
Fiquem com Deus aí, gente. Até, sem ser semana que vem, na outra, tá bom? Lembre-se. Mais para o final da semana eu vou colocar lá o aviso lembrando que nós não teremos aula por conta do nosso calendário, que ele está programado lá, certo? E vou publicar mais atividades para vocês, tá bom? Ô, professor, então marca o fluxo de caixa para outra semana do feriado, e aí dá tempo de fazer tudo, sem ser para essa. Sem ser você fala no sábado ou na semana? Pós-feriado. Mas na semana? Você não ia marcar um dia na semana? Para resolver? Então, em vez de ser essa, faz na outra, que aí tem todo o feriado para resolver. Não, tudo bem. Se vocês quiserem, pessoal, então mais para o final da semana a gente combina e a gente marca para outra semana. Pega um dia da semana e a gente resolve o fluxo, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus aí até semana que vem, tá bom? Qualquer coisa, só mandar mensagem lá para nós, tá?